Vem agora para falar sobre o amor na terceira idade. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Bárbara Corsetti. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Não existe idade para amar? Não existe idade para amar. Assim, a gente falando dessa maneira, não existe idade para amar. Mas a nossa cultura faz idades pro amor, né? Então, a gente vive uma cultura de jovem, né? Ninguém muito quer jovem. ser chamado de senhora, ninguém quer envelhecer. Não, porque o jovem compra mais, né? O jovem tem uma imagem muito saudável. E é essa imagem que vende. Então, eu acho que para a gente começar a pensar psiquicamente as pessoas, a gente tem que começar a pensar também o contexto que a gente vive. E o que o contexto que a gente vive pede da gente, demanda da gente. A terceira idade é uma idade que é pouquíssimo falada na nossa sociedade, ela é pouquíssimo pensada. Atividades feitas diretamente para a terceira idade não são muito divulgadas também. Se tu vê personagens de propaganda de terceira idade são para coisas muito específicas, né? É como se não existisse isso na nossa sociedade. Propaganda de medicamento, né? Medicamento, casa de repouso, ou viagens que não se fazem muito, se fazem mais com pessoas que já têm mais grana, que já estão aposentadas. Então, são muito específicos. Isso aí já é algo para a gente pensar sobre o amor também, porque o amor chega num discurso na nossa vida. Ele não chega como não vou ser levada a ele pelo nosso discurso do sistema. O que vai me levar ao amor é o meu desejo por querer vivenciar outras coisas na minha vida. E é aí que a gente está muito truncado na nossa sociedade. Nossa sociedade está muito baseada em imagens que a gente vê pronta. E eu digo da publicidade porque é a publicidade que está mais vendendo, né? São as TVs, são os grandes anúncios. Eles vendem tanto a imagem que a gente esquece que existe uma parcela da nossa sociedade, assim como a gente esquece muitas coisas na nossa sociedade, né? A gente fica meio que levitando, como sendo levado. E a terceira idade é algo que a gente tem que se pensar. Claro que se fala muito sobre cuidar dos avós, cuidar dos pais, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou pensar. Mas e a própria pessoa que está envelhecendo? O que a própria pessoa está fazendo nesse envelhecimento, né? Por que é tanta vantagem eu ficar jovem? Tem uma questão psíquica muito forte, que é o fato de que, se eu não desenvolvo uma maturidade até os 40, 50 anos, a tendência é eu retroceder psiquicamente para a adolescência. Como ser puxada. A velha história de... Tem um tempo para amadurecer? Tem um tempo para amadurecer até psiquicamente. 40 anos? 40, 50 anos é uma idade de evolução psíquica, evolução de crescimento, como digamos assim. É onde eu abraço as minhas causas para eu poder dizer, eu tenho uma vida legal. A idade da loba ou a própria menopausa, tanto masculina como feminina, é como a gente poder pensar, é uma fase de mudança na vida psíquica também, por causa dos hormônios, por causa do que está acontecendo, pela aposentadoria, porque eu me retiro do trabalho, do dia a dia, do meu cotidiano. O que acontece nesse momento? Se eu não tô atenta à minha vida, ao meu dia a dia, e que eu vou envelhecer sim, e que eu tenho um futuro pela frente, e que esse meu futuro não é ser jovem sempre, eu esqueço de considerar isso um contexto meu de crescimento. E aí, é claro que eu me iludo. É fácil a gente se iludir. Isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta também. É fácil a gente se iludir com quantidades maciças de informações jogadas na nossa vida. Em revistas, em imagens, na rua, na fala, nos discursos. Isso nos ilude de que eu não existo. Eu posso me iludir de que a terceira idade não existe. Por mais que ela exista. Isso é real. E o real, na verdade, as pessoas olham o idoso com uma certa... Pelo menos eu noto isso, Bárbara. Não sei se tu notas, mas com uma certa pena. Pois é, mas acho que o próprio idoso se olha assim muitas vezes. O idoso se olha assim, né? Ele mesmo se coloca num lugar de exclusão, de que agora eu já não posso mais. De que antes era melhor. De que antes era mais fácil. A vida vai mudando. Eu estou perto dos 40. Eu já digo
Eu já me vi dizendo várias vezes, na minha época ou na minha adolescência era mais divertido. É claro que é fato isso. As fases vão mudando e a gente se encontra de maneira diferente. Só que há muitas pessoas que não consideram essas mudanças da vida como algo natural, ou que façam parte do crescimento e do envelhecimento de todo mundo. Faz parte tu encontrar grupos de idosos, de pessoas de 60, 70 anos, falando de quando eles tinham 20, com um orgulho muito grande de maturidade que se tinha naquela época, de responsabilidade que hoje não se tem. Mas isso é o próprio do crescimento da evolução humana, né? E as pessoas, legal que tu falaste, eu estou quase fazendo 40, né? Tem muitas mulheres que não revelam a idade e se ofendem, inclusive, com isso. E outras pessoas que afirmam, eu estou com quase 40, mas ainda me sinto com 20. Como se 40 fosse pejorativo, como isso se já é uma envelhecer negação. fosse algum defeito, digamos assim, né? Claro. E aí que tu vê. Aí que a gente vê como a sociedade está, assim, contra a terceira idade. Porque todo mundo vai chegar lá. Mas essa pessoa que diz, eu estou com quase 40, mas tenho uma vitalidade como se fosse 20, ela mesma já está negando a própria idade que ela vai chegar um dia. E o amor entra aí. Assim como entra, eu seguir trabalhando, eu seguir tendo atividades físicas, eu seguir me relacionando com pessoas, conhecendo pessoas. A questão é que está tão marcado isso, e claro que o amor entra por uma outra questão que é a sexualidade. E a sexualidade também entra num ponto de fidelidade ao que eu já passei, ou culpa religiosa por eu não poder me curtir ainda, me sentir desejante. Isso principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher, mas homens também. Homens também. Às vezes a gente fala, porque assim, há muitos homens, digamos, que saem na noite, que vão em bailes e tal, mas eles não têm relacionamentos. Também temem por algo que podem ser julgados ou algo que os outros podem pensar deles. E se esquece muito o desejo próprio. Tem muita preocupação sobre o que o outro fala. A gente vive numa sociedade da aparência, né, Bárbara? Da imagem. Vale muito mais que nem dizia Maquiavel, parecer feliz do que ser feliz, né? Isso é uma ilusão. Vale muito mais para muita gente. Claro, muita gente. E isso se crê, e quando se crê nisso é que eu me atrapalho no que faço ou no que não faço, né? Também vamos supor assim que psiquicamente, vamos falar de mulheres e homens de uma maneira separada. Mulheres que foram casadas durante muitos anos e aos 60, aos 70 estão viúvas e não sabem se podem ou não podem, é de pensar o que querem, não se podem ou não podem. Acho que tem um ponto aí que a própria psicanálise no consultório tem esse lugar, que é de ouvir o que o paciente tem desejo. Depois ele vai ver se pode ou se não pode, mas se permitir, em algum instante com ele mesmo, questionar o que ele quer, o que ele tem vontade, para depois pensar se pode, se não pode, se os outros vão julgar, se não vão julgar. Mas é que essa abertura, esse vazio de se questionar o que eu estou afim de fazer, é o que a terceira idade esquece de fazer. E esse é um ponto fundamental para qualquer idade, mas essa idade é uma idade de o que eu quero fazer, o que eu quero continuar fazendo, depois julgar, né? Depois medir. Subiu a nossa musiquinha, que pena. O programa está terminando. Bárbara, adorei te receber aqui no programa. Eu que adoro. Um grande prazer te receber. Obrigadão. O TPM de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo. Não esquece, fica com Deus. Tecido esse algodão? É o algodão. Qualquer tecidinho que tu tiver em casa, tu pode fazer. Tu não forras dentro, só não, colocou... porque a tampa, ó, ele tem uma tampa, né? Vou tirar aqui pro pessoal ver. Ah, ó, tem uma tampinha. Tem uma tampa.
Tá, mas essa tampinha já era Já da é garrafinha. daqui. Isso, já é da garrafa, né? Porque geralmente elas têm a tampa, Tem a né? Essas grandes, se tu quiser fazer agora Natal, Papai Noel, tu usa a rolha. Então, Porque essa acho que é de vinho, né? Essa de aqui vinho, maior. isto. Tá, aí colocou o chapéuzinho, vai ficar isso aqui. Pega um pedacinho de viés, ó. Tu vai colocar aqui pra dar esse acabamento nela, né? Essa é uma cozinheira. Ela é uma cozinheira, tá? Aí depois tu pendura Posso colocar pra pedras. enfeitar a cozinha? Pode enfeitar a cozinha, ela segurando uma vasilhazinha que eu até acabei esquecendo. Mas pode pôr ela segurando uma borboleta, um buquezinho de flores, como eu utilizei esse aqui, Cláudia. Muito legal. Tá bom? Mari, adorei te receber aqui no programa. Muito obrigada pela Então presença. tá, obrigada. Bem, antes de terminar o programa de hoje, a gente escuta a música do Marcelo Doni. O que tu vai tocar pra gente aqui? É uma canção chamada Deixa Estar. Deixe estar. Deixe estar, então. O TPM de hoje fica por aqui, mas segunda-feira a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo, fica com Deus e tenha um ótimo final de semana. Me pego sozinho mais uma vez. São tantas as coisas que eu já não sei mais. Eu tento entender, mas não consigo. Ai, meu Deus do céu, o que devo fazer pra entender? As folhas dos jornais já não me informam mais. As coisas que eu como já perderam o seu sabor. O azul do céu já não colore o meu amanhecer. Só você. Cada palavra sua de duas